Gente, boa noite. Que mais uma vez a gente consiga ter uma noite agradável, uma noite serena, tranquila. E para que isso possa acontecer, vamos passar uma borracha na nossa mente, vamos esquecer as nossas agitações, vamos acalmar nosso coração e vamos mentalizar apenas o local que nós estamos, o objetivo que estamos a travar. Vamos imaginar os nossos irmãos, nossos queridos irmãos espirituais à nossa volta, compartilhando conosco desses momentos, intuindo-nos também no Evangelho, nas lições, nas explicações, que tantas e tantas vezes são eles que nos sopram o ouvido e nos trazem uma alusão mais abrangente, para que nós possamos realmente compreender as máximas ali contidas. Que Deus nos fortaleça, nos ampare, nos guie e guie também a todos os nossos irmãos que essa noite não puderam aqui comparecer, que aonde estiverem, recebam essa luz, essa paz, essa serenidade. Guardem em seu coração e utilizem-na com todo carinho no seu dia a dia. Que Deus nos abençoe, nos inspire hoje e sempre. Que assim seja. Gente, hoje nós estamos já nos números 70. Como é que chama 70? 70º, né? No 70º item do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, na realidade, quando nós pegamos um livro assim e lemos ele direto, a probabilidade de absorvermos todo o seu conteúdo é muito pequena. Muito pelo contrário, geralmente a gente pega uma quantidade ali de 20%, 30%, 10%, depende da nossa fixação na obra. Mas tem coisas que se você lê rapidamente, sem parar para pensar, sem meditar, sem aprofundar, você perde muito o seu conteúdo, né? Então não é um livro, na minha opinião, um livro que você lê assim, direto. É aquele livro que você procura um tema, quando você quer pesquisar, procura um tema, abre naquela página, lê, medita, relê, né? De preferência, conversa com alguém sobre esse tema, debate, porque quando você debate, primeiramente você ouve uma outra ponderação sobre o assunto, o que vai te enriquecer cada vez mais, né? Às vezes a gente não vê aquele ângulo, não entende aquele ângulo, e quando alguém comenta, a gente pensa assim, puxa, por que eu não vi isso, né? Então, nesse nosso estudo, isso é muito importante, porque a gente pega 2 temas por noite, às vezes 3, e a gente vai a fundo nele. Então, eu tenho certeza que se eu retornar lá atrás, pegar lá o 20º, o 23º, qualquer um atrás, e começarmos a falar sobre ele, qualquer dia nós vamos fazer isso. Nós vamos lembrar. Vocês vão ver que vai estar marcado isso. Porque teve uma referência, esses diálogos nossos, vão ser uma referência para o nosso cérebro buscar essa informação. De qualquer dia nós vamos fazer isso, tá? Vamos sobrar um tempinho maior, a gente pega um tema e vamos revisá-lo. Hoje nós vamos falar sobre o tema poderes ocultos. Não é nada místico, em primeiro lugar. Não tem nada de místico. Oculto porque às vezes as pessoas não compreendem direito. Vamos ver então a frase do Evangelho ali, que está em Marcos, né? Capítulo 6, versículo 5, 6, e vamos ver o que dispõe esse texto. Fala sobre Jesus, né? E onde quer que ele entrava, fosses nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido,
e todos os que nele tocavam saravam. Então, aqui está referindo às passagens, né, das pregações do Cristo, e aonde ele ia, aquela multidão o buscava. E a grande maioria, logicamente, sofredores que eram, uma época difícil, né, muito difícil, sem recursos de medicina, praticamente nenhum. Se havia algum recurso de medicina, era só para os nobres, para o pessoal paralelo e para os normais, para a população, a dificuldade era extrema. Imagina, 2000 anos atrás, como é que era a medicina lá, né? Era só os chazinhos e olha lá. E quanta coisa mística que existia, né? Então, quando teve o advento do Cristo e todo mundo ficou sabendo que ele curava, veja quantos e quantos doentes, quantos enfermos existiam naquela época. Procuravam o quê? O Cristo. Para quê? Para a cura do corpo. Do corpo. Os seus males, sejam eles quais fossem. E interessante o que está se falando aqui. E todos os que nele tocavam, quer dizer, as pessoas que tocavam no Cristo. Não é o contrário. O Cristo lhes tocava. Saravam. Imagina aqueles que tinham a intercessão direta do Cristo. E a gente sabe quantos e quantos casos estão ali relatados no Evangelho. Mas aqui está falando o quê? Aqueles que tocavam. Lembra da história da mulher que era hemorroísa, que tinha aquele sangramento, né? Que ela lutou para chegar perto do Cristo e conseguiu tocar-lhe no meio da multidão. E no que tocou, imediatamente o fluxo sanguíneo cessou. E o Cristo sentiu. E o Cristo ainda sentiu. Então, vamos tentar desvendar como que isso funciona. Vamos lá. Quem era Jesus? Era uma pessoa igual a nós fisicamente. Igual, totalmente igual. Por que eu posso afirmar isso com toda clareza, com toda certeza? Porque ele mesmo disse, eu não vim ao mundo para mudar as leis, e sim para cumpri-las. Por isso ele nasceu de que forma? Concepção normal. Foi amamentado, cresceu, desenvolveu, teve uma profissão, teve que trabalhar para sobreviver. E teve toda a preparação para aquele instante que realmente ele fosse desenvolver a sua missão, os 3 últimos anos. Então não houve nada assim de sobrenatural, que fosse assim, uma coisa divinal, né? Uma coisa de outro mundo, um poder de outro mundo que ele tinha. Não. Porque se tivesse, essa frase dele estaria em contradição, né? Não, eu vim a esse mundo, mas eu vim com meus superpoderes. Não bate, né? Eu vim ao mundo não para mudar as leis, mas para fazê-las cumprir. Então, o que sucedeu, que a gente subentende, que o que sucedeu aqui é uma coisa normal. É uma característica do ser humano. Mas a gente consegue fazer isso? Nesse grau, não. Não consegue. Ainda. Como que você pode afirmar isso? Olha as coisas que Jesus fez. Mas foi Ele mesmo que disse. Tudo aquilo que eu fiz, vós também podeis fazer, e muito mais. Então Ele ainda afirmou, ratificou isso. Para que não se criasse aquela ilusão, Ele é o Deus encarnado aqui, uma divindade, uma coisa totalmente diferente. Não, Ele é igual a nós. Só que num patamar de evolução que já sabemos, muito, muito maior que o nosso. Aí que está o diferencial, apenas, de que Ele
estava milhões ou talvez até bilhões de anos à nossa frente, em termos de evolução. É como se nós fôssemos aquele verme que está lá no centro da Terra e fôssemos retirados de lá e alguém falasse assim, agora você vai voar como uma águia. O verme vai conseguir voar como uma águia? Não vai. É a mesma coisa a relação entre nós e o Cristo. Nós somos tão pequenos que fazer uma coisa desse porte, nós não temos condições ainda. Talvez daqui a alguns milhões de anos, sim. A gente fala isso para dar até um tom irônico, milhões de anos, mas a evolução nossa vai ser constante, vai ser para o restinho da nossa eternidade. Né? Vai ser evolução e evolução e evolução. Vocês acham que não estacionar nisso aqui, que nós estamos, vamos para uma praia paradisíaca e vamos só aproveitar a vida? Não, não vai. Isso aí é ilusão da nossa ingenuidade, né? Pensar assim. Tá, mas como que aconteceu então? Tudo aquilo que eu fiz, vós também podeis fazer. Tudo bem. O que a gente consegue fazer hoje para ajudar o próximo? Para ajudar alguém? Tipo assim, ó, foi alguém até o Cristo com um problema, né? E e o Cristo o curou. Vamos lá. Vem alguém até nós buscando alguma coisa, como que nós podemos curar ou ajudar aquela pessoa? Temos condições de fazer alguma coisa? Vamos citar quais? Uma conversa. O que mais? Alimento. Quanto? Eu acho que é o primeiro, o básico, né? Porque quando o estômago está vazio, o cérebro não funciona. Justamente essa semana aconteceu isso com uma pessoa. Que já veio na minha cabeça. A primeira coisa, a pessoa tem que estar alimentada, forte, né? Primeiro você põe a pessoa em estado normal, se for, né, o caso. Depois, bom, é uma série de itens que tem nesse inteirinho. Né? Não vamos citar todos porque não é o caso aqui. Mas o que mais que a gente pode fazer para ajudar? Uma conversa, a alimentação. Às vezes ajudar a buscar uma assistência médica. Assistência na área odontológica, na área de médica, vestuário. Isso a gente consegue fazer, né? Com facilidade, é só querer. Qualquer um pode fazer. Aliás, meu guarda-roupa está cheio de roupa lá. Eu sou casa de ferreiro, espelho de pau, né? Tem roupa para doar, né, para mais de 1 metro. E eu não disponibilizei ainda. Mas tem recurso, a gente sempre tem recurso. Basta querer, basta estar no foco ali do que você quer fazer. Bom, tá. E se chega alguém assim meio atrapalhadinho mentalmente? Aí entra, como a gente falou, uma conversa, uma orientação. Mas essa conversa, para ser assim bem profícua, tem que estar regada a Ana Guimarães. Tem que estar regada em amor, né? Aquela doçura. Porque isso é o que realmente imanta um ser ao outro. Essa empatia é fundamental. O que liga um ser humano ao outro é o calor, o desprendimento, o carinho, a fraternidade que a gente dispensa. E isso une as pessoas. Ontem eu estava assistindo o vídeo que eu falei do Divaldo. E lá ele cita um caso de uma mulher que tinha um problema na perna, tinha tido varíola, então, eu acho que ela teve diabetes, teve que amputar uma perna. Então ela tinha uma dificuldade muito grande de locomoção
E o Divaldo, vendo aquele quadro todo lá, foi lá e ajudou. Não vou dar o spoiler completo, não, vou dar só para vocês assistirem depois. Então, ele foi, auxiliou-a em todos os sentidos, levou lá para a mansão do caminho, deu assistência até a morte, da morte dessa pessoa, ele estava presente. Então veja que a assistência que ele fez foi completa, em todos os sentidos, desde o andar, desde o levar para casa, desde o acomodar, desde dar uma condição digna, desde a convivência até o desenlace. Veja quantas coisas foram feitas nesse espaço de tempo e o tanto que o que aconteceu nessa relação estreitou de tal forma essa relação que depois dela desencarnada, quando o Divaldo teve um problema do coração, ela veio socorrê-lo. Então, olha só, já estava no plano espiritual, já estava em outra condição, muito mais, né? Já livre daquela provação que ela tinha passado, veio socorrer. Por quê? Só por gratidão? Ah, ele fez para mim, eu vou fazer isso para ele. Não creio que seja por isso. Eu creio que seja por amor mesmo. Então, olha a possibilidade que nós temos, grandiosa, de viver nesse mundo, de desenvolver esse sentimento para com os outros. Eu sempre falo, isso eu bato na tecla, sempre vou bater até o final da minha vida material. Que o grande tesouro que nós vamos levar nesse mundo são as afeições, todas. Então não se despreza ninguém. Então, olha bem, passeando na rua, você vê uma pessoa toda assim, na aparência horrível, ela tinha sofrido varíola, né? Estava sem uma perna. Geralmente a gente vê um quadro desse e vira o rosto e passa. Ele se condoeu, teve aquela empatia, aquela vontade de ajudar, de fazer alguma coisa, fazer a diferença, e fez. E olha o que ele conquistou. Um tesouro para o resto da eternidade. E às vezes a gente passa por situações que os tesouros passam à nossa frente e a gente deixa eles irem. A gente perde a oportunidade. Então, que a gente consiga realmente despertar. Nós estamos falando muito dessa fase de despertamento, a hora de despertar, né? De entender. A gente tem que entender isso. A gente não vai abraçar todos os problemas do mundo e tentar resolver. Nós não vamos tentar resolver o problema de todas as pessoas que estão sofrendo, que a gente não vai conseguir, mas o carinho, a atenção, o apoio, isso a gente pode dar, isso a gente pode fazer. Mas tem que ter duas coisas que são primordiais. Querer, primeiro tem que querer, e segundo, ter amor no coração. Não é fazer por fazer, é fazer por amor. Quando você faz por fazer, para querer uma coisa lá na frente, você já perdeu. Você já perdeu o mérito. Você está no caminho errado. Porque toda conquista nossa vem do coração. Se não conquistar aqui, o resto é para fora. Tanto faz, tanto fez. Você pode erguer um orfanato ali, pode erguer um asilo aqui, um hospital ali, mas se você não tiver amor, são apenas obras físicas. É importante? É. Vai ser útil? É. Mas para você não. Para todo mundo, menos para você. Então, quando que é útil para nós? Quando as fibras do nosso coração realmente soam. Bom, depois dessa curta introdução, vamos ver o que Emmanuel fala um pouquinho sobre esse tema? Não raro, eu falei, não falei nada, né? Eu não expliquei nada como é que o negócio, como é que Jesus curava as pessoas. Falei, não falei disso. Olha só. Vamos ver se Emmanuel fala, né? Às vezes ele está falando aqui para baixo. Não raro, surgem nas fileiras espiritualistas
Estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Isso aí é muito comum. Muito comum. Eu, quando estava lá com meus 17, 18 anos também, quando a minha idade estava despontando, o que eu queria ser? Eu queria ser um médium, trabalhar na mesa. Mas para ajudar os outros? Ou tinha uma pontinha de, quero ser isso? Tinha, claro que tinha. Queria ajudar também? Lógico que eu queria. Também não sou um poço de frieza. Mas que tinha um pontinho de orgulho? Tinha. A gente tem que saber as nossas limitações, os nossos pontos fracos. Mas tem pessoas que esse ponto fraco é muito forte, né? Então, fazem as coisas realmente para aparecer, para estar em evidência, só que aí se perdem. Você pode fazer até muito pelos outros, mas como eu falei, para você mesmo, você não faz, você não conquista, você não agrega. E quando você não faz isso, você pode estar no meio de uma multidão, você vai estar sempre solitário. Aquele vazio dentro do peito, cercado de multidões e com vazio existencial. Por quê? Porque simplesmente nós somos amor. E se a gente não souber vibrar nessa toada, a gente vai estar sempre no vácuo. Vai estar sempre carente dessa vibração. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constitui belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. É só setinha para baixo, tá? Não deu? Isso. Ótimo. Beleza, obrigado. Ainda aqui o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam um apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime de amor, no serviço do Pai entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Bom, eu li direto para a gente tocar devagar um pouquinho mais sobre esse assunto. Como que essas curas foram feitas? Vamos reportar então o seguinte.
se vocês leram, aprenderam um pouquinho sobre lá o começo do livro A Gênese, vão ver que Jesus estava no início da formação da Terra, no início da formação geológica da Terra, antes dos primeiros seres, né, unicelulares habitarem o planeta, ele já existia coordenando tudo. Então, se ele estava lá na formação geológica do planeta, é natural que ele saiba tudo sobre tudo desse planeta. Concordo? Concordo. Aí pegaram uma potência, que é esse espírito, e reduziram até chegar à possibilidade de caber num corpo de carne. Veja bem que trabalho hercúleo. Um trabalho hercúleo. Tanto é que durou 1000 anos esse processo de reconstrução perispiritual para que ele conseguisse de novo reencarnar. E olha que num corpo que foi privilegiadíssimo para poder suportar a pressão que aquele espírito colocava, né, sobre aquele aparelho físico. Tanto é, vocês já notaram que nos relatos Jesus era uma beleza ímpar e o povo judeu lá era meio feinho, meio rude, meio grosseiro? Já viram isso, né? E até muitos falam, nossa, como um homem com uma beleza tão distinta assim no meio de um povo que não tinha essa singularidade. Como? Então vamos lá. O espírito, ele exerce uma pressão, uma função muito grande sobre a matéria. Então a matéria, ela é a argamassa da construção do ser humano. E se o molde é perfeito, como que vai ser o resultado final? É a mesma coisa. Se nós aqui, hoje, vamos lá, todos nós resolvêssemos suicidar, agora aqui, um tiro na cabeça, todos nós. O que nós estaríamos fazendo? Lesando o nosso molde, o nosso perispírito. Aí, se o nosso molde está lá todo, né, e a gente volta a nascer, né, e o nosso molde está variado, o que vai acontecer com a obra final? Vai estar com problemas. Aprendemos isso, né? Mas se a gente burilar, se a gente ter aquela vida exemplar, culturalmente, filosoficamente, cientificamente, religiosamente, ser perfeito e aprimorando os sentimentos, o que acontece com o nosso perispírito? Ele vai se eterizar, ele vai se tornar mais belo. E sempre estaremos nesse processo de aperfeiçoamento. Quando retornarmos à matéria, como que serão os nossos corpos? Lógico que vai seguir a padrão genético, isso é fato. Porém, vai melhorar o padrão genético. Né? Então, quando espíritos mais elevados reencarnam junto à massa, há ali também uma grande melhoria social, porque vai haver um aprimoramento genético. As próximas gerações vão ter corpos mais saudáveis, melhores, que enfermam menos, etc, etc. Então, conforme a gente vai evoluindo, as nossas potências vão se desenvolvendo. Então chegamos a um ponto que nós estamos num centro espírita e a gente já tem a condição assim, se eu erguer minha mão com o coração realmente voltado para essa ação, querendo ajudar o próximo, simplesmente estendendo as minhas mãos, eu posso fazer a diferença para aquele que está recebendo. Basta eu querer, porque eu tenho já os elementos necessários para essa ação. O que eu preciso realmente? Vontade, querer e o sentimento.
a empatia, a ligação. Se não tem isso, o instrumento não está afinado ainda. Mas eu tenho essa possibilidade. Agora, se eu que estou aqui, quase que um ser primitivo, né? Quase que um ser primitivo, eu já tenho condições de fazer alguma coisa, imagino Cristo, a potência que Ele é. Todo o poder criador que Ele emana. Vamos dizer assim, o que está ali presente naquele espírito. Vamos fazer um comparativo. É difícil falar do Cristo porque a gente nem sonha de chegar perto dele, né? Entendê-lo. Mas do Chico Xavier é mais fácil. Conviveu com a gente tem até vídeos, tem livros e mais livros. E teve aquele caso que a NASA veio estudar o Chico e foi medir a aura nele, né? Isso aí é sabido por tantos, que deu 15 metros. 15 metros a aura dele, medida pela NASA. Sendo que a nossa aura geralmente dá alguns milímetros, a extensão da nossa. Quando a pessoa tem a mediunidade, o perispírito se expande, deve aumentar um pouquinho para mais alguns centímetros, em transe, acho. O Chico é 15. Por que tão diferente? Ele é privilegiado? Não. É um poder divino que foi dado a ele? Não, isso é conquista. Assim como Cristo também foi conquista dele. Do Chico, foi conquista do Chico. E nós estamos conquistando agora o nosso arsenal de possibilidades. E basta querer, só isso. Basta querer e sentir. Ser pleno no sentimento. Por isso, rebato, toda aula, toda vez, na base que nós temos que construir o nosso ser. Evangelho. Amor, caridade, indulgência, sabedoria, perdão. Esse tem que ser o nosso alicerce. Para que a gente possa realmente saber como agir. E só a experiência vai nos ditar como proceder em cada circunstância. Porque uma é diferente da outra. Um ser é diferente do outro. E isso só a sabedoria. E a sabedoria só a vivência. Mas para que a gente chegue lá, tem que ter a base. E a base é o quê? Sentimento e vontade. Então eu posso fazer muito? Posso. Qualquer um daqui de nós pode estender as mãos e fazer a diferença para alguém? Pode. O que precisa? Querer e sentir. Envolver-se. Eu questionei aqui, estava pensando em como a gente ainda tem ensinamentos errôneos. Porque o que você falou é o querer todos, né? Você se esforçando, você tendo vontade. E como a gente ainda tem, eu estou pensando nas pessoas, vamos dizer, uma pessoa que vem com um dom, que as pessoas falam que vem com um dom, né? Com mais aptidões que outros. Aí muitas, né? Assim, acabam que falam assim, nossa, esse é um privilegiado de Deus, esse foi privilegiado por Deus. Esse ensinamento é errôneo, porque você coloca em detrimento outras pessoas, né? Você coloca à margem de alguma coisa. Sim. Tem talvez o que possa ocorrer aí, desse caso, seja o seguinte. No processo natural, cada vez que nós reencarnamos, nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade. Hoje aqui, na nossa existência, estamos desenvolvendo. O desenvolvimento da mediunidade, ela se faz concomitantemente ao nosso desenvolvimento intelectual, ao nosso desenvolvimento moral. É natural. Então, à medida que estamos vivendo, estamos desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa moral e a nossa mediunidade. Está tudo intrínseco. Ok? Agora, tem indivíduos que a gente pode estar envolvido
nesse núcleo, ou não, que fizeram muita coisa errada no passado, prejudicaram muita gente. Então tem um karma muito pesado, né? Tem uma dívida muito grande para com essa sociedade. E ela precisa ressarcir esses débitos. Então o que geralmente acontece? Para que possa envolver numa grande missão de reajuste de contas, né? Você vai pagar o mal que você fez lá com o bem que você vai fazer aqui agora, é dado a esse indivíduo uma mediunidade mais avançada. Vamos dizer assim, esse dom que não foi assim desenvolvido de uma forma natural, porque todos nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade. Mas como esse indivíduo está muito devedor e ele precisa dar uma aceleradinha nisso, e ele tem um grande débito a ressarcir, então ele vem com a missão de ser um médium. Para quê? Para ajudar as pessoas que ele prejudicou no passado. E aí ela vai conseguir se envolver com essas pessoas e pagar o mal que fez com o bem que está fazendo aqui agora, quitando essas dívidas. Então, esse indivíduo pode ter tido o seu corpo projetado para que a mediunidade fosse mais ostensiva para poder desenvolver a sua tarefa. Então, nesse caso, poderia falar assim, foi um dom que Deus deu. Sim. Mas, desde que a gente se encaixe no quadro da normalidade, a mediunidade nossa está sendo sempre desenvolvida, dia após dia, com a nossa existência, e pode ser acelerada pela nossa vontade, tá? Mas isso aí já é outra linha de raciocínio, tá bom? Então, tem os casos que a pessoa caiu de paraquedas com a mediunidade? Tem. Eu vou falar que não tem, porque tem. Mas, geralmente, os grandes trabalhadores mesmos, pegar aí um Chico ou algum desses outros que trabalhavam com ele, aí não dá para saber, vai da particularidade de cada um, a maioria é porque já teve um vasto exercício da mediunidade e conquista, né, dela em outras existências, certo? Mas cada caso é um caso, então a gente nunca vai saber, esse aqui é assim, esse aqui é assado, nunca vamos saber, tudo bem? A gente precisa saber da gente, né? O resto, mas é bom compreender isso. Não existe linhas que apontam só para uma direção no desenvolvimento. Eu falo que o caminho é lá, mas a maneira para se chegar lá tem 1001 maneiras. Então, a gente nunca aponta, mediunidade é isso, pronto, acabou. Ou, não só mediunidade, qualquer outra coisa, tá? Varia aos milhões. Aliás, cada ser é diferente um do outro. Tudo. Voltando ao Cristo, que era lá o comecinho que eu ia falar, como que se dava então essas curas? Porque as pessoas tocavam nele e curavam. Bom, vamos dizer, se tocavam nele e curavam, o remédio está ali. É fato, né? O remédio estava ali. Mas é tão complexo a gente classificar essas coisas que vocês sabem que muita gente que foi curada pelo Cristo voltou a enfermar, né? Aliás, poucos realmente se curaram, porque a cura foi só física. Os mais importantes nas pregações dele era o quê? Justamente os seus sermões, os seus ensinamentos, pois esse estava direcionado diretamente à causa dos males, que é o espírito. É que nem nós, hoje em dia, se a pessoa for ao médico
o médico dá o tratamento, a pessoa se cura, mas ela volta para o mesmo estilo de vida que tinha antes de adoecer, o que vai acontecer? Ela vai voltar a se enfermar. No caso, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quando a doença ela se reflete no corpo, ela já existia no espírito há muito tempo. Então, mesmo que o corpo tenha tido esse acréscimo de misericórdia, ter sido curado, mas o seu espírito ainda guarda aquelas imperfeições e vai continuar naquela linha de vivência, a tendência é que volte a adoecer. Então, o que é mais importante? O paliativo ou o preventivo? Os dois são importantes. O paliativo é a misericórdia, ali exercendo a função de minimizar a dor do semelhante. Mas o preventivo é fazer com que as pessoas entendam que aquela postura vai lhe causar dor e sofrimento. A partir do momento que você entende a lei de causa e efeito, que você fizer isso, vai redundar nisso, e a pessoa entende, ela vai refrear. É como, mais ou menos, as leis que nos regem. Olha, se você roubar e você for pego, você vai para a cadeia. Quer dizer, você tenta se beneficiar aqui, mas pode criar um grande mal ali. Nas coisas espirituais é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. A gente tem que ver que o nosso modo de agir vai ter repercussão futura. Por exemplo, eu não perdoo tal pessoa. Ela me fez isso, falou mal de mim, falou isso, falou aquilo. E guarda uma grande mágoa. Problema só seu. Problema é só seu. O que vai acontecer se você guardar uma grande mágoa? Você vai se enfermar, porque isso é uma enfermidade do espírito. Então, toda enfermidade física tem a sua origem no espírito. Então você não perdoa, guarda mágoa, aquilo lá vai condensando, vai sendo absorvido pelo corpo físico e vai refletir naquela área específica. Guardei uma grande mágoa. Aonde que está? Região cardíaca. Pode ter um problema nessa área. Isso me dá um nervoso muito grande, me tira do sério, me traz ódio. Problema gástrico. E por aí vai. Então, tudo nasce na mente. Condensa e o corpo é uma esponja. Absorve para que possa sair. Interessante, né? Quando a gente realmente entender isso e colocar em prática, que a gente é a causa, mas também a solução. Pois é. E é uma coisa tão simples, né? Porque tudo que acontece conosco de ruim foi a gente que fez. Mas não foi. Foi porque... Não. Tudo que acontece de ruim com a gente, a origem é nossa. Mas foi tal pessoa que fez. Vai na origem. Vai na origem. O que você pensava? Você teve a condição de atrair, né? Suas vibrações estavam naquela sintonia, você atraiu tais pessoas. Então, se a gente analisar fundo, a origem tem que estar em nós, porque se não estiver, é injusto. Aquela frasezinha, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Jamais derramará-se nesse solo uma gota de sangue de um justo. Ou seja, se você não tem que passar por aquilo, você não vai passar. Não é justo. A menos que tenha a sua autorização. É uma missão de socorro, eu sei que vou passar por isso, vou passar por aquilo, estou sabendo e me disponho a fazer tal coisa. Aí é um ato de heroísmo, um ato de coragem, né? Um ato de entrega pelo um bem maior, com o seu consentimento. Mas tudo que se faz, tudo que acontece conosco, a origem está em nós.
Tem as coisas do mundo, são naturais? Tem. Eu posso andar numa rua aí, ser atropelado e vir a falecer, não posso? Posso. Estava no meu programa reencarnatório? Não. Mas eu estou nesse mundo, eu estou sujeito. Não estou? Então é altamente complexo as coisas, e a gente vai, cada vez que vai entrando nesses universos filosóficos, você vai perguntando, desenvolvendo, você vai ver que as coisas vão se ramificando ao infinito. E às vezes tem que ir devagar, senão... A gente não alcança tudo. Então, alguém às vezes tem um raciocínio mais rápido, mais avançado. Então, quando a gente se limita, o outro fala, mas e isso, e aquilo outro, não falou, ficou impreenchido. Por quê? Não tem como chegar. Quando a gente pega um tema, nós pegando 2 temas por dia, olha o tamanho, olha quantas frases, olha quanto conteúdo tem ali, não dá para abordar tudo. Vocês viram que eu li rapidinho, porque se eu for parar em linha por linha, eu fico até meia-noite falando só desse. E não esgoto o assunto. Então, não dá para se falar tudo. Mas, à medida que nós vamos avançando, nós vamos percebendo. A gente vai percebendo. Por isso que ler é importante, ouvir é importante, assistir palestras é importante, porque você vai ganhando conhecimento. Então, quando você lê uma frase, você já liga essa coisa, já liga aquilo, já está tudo no seu cérebro, você vai fazendo as ligações. Vocês vejam uma coisa que eu utilizo nos estudos nossos aqui. Acho que vocês já notaram. Eu chego aqui, eu nem sei o tema que vai ser falado. Vocês já viram isso, né? Por que eu não procuro ler antes, estudar antes, e só pego aqui, só vou dar conhecimento aqui? Justamente porque, primeiro, o meu preparo tem que ser anterior. Eu tenho que ter essa bagagem para poder falar alguma coisa aqui para vocês. Certo? E outra coisa, eu trabalho, geralmente, associado aos nossos mentores espirituais aqui da casa. Vocês não notam, vocês não veem, mas a maioria das palavras que eu vou falando são por inspiração. Não é psicofonia, não, é inspiração mesmo. E quando eu me preparo muito, eu corto essa ligação. Então eu vou tentar seguir o roteiro que eu tracei e entro em choque, nunca sai legal. Já fiz isso muitas vezes e não sai legal. Então eu aprendi esse jeito de trabalhar. Trabalho em conjunto com eles, né? E no tema específico e começo a falar e saio do assunto. Mas dou uma profundidade a eles. Depois retorno. Vocês já notaram isso, né? Mas funciona. Mas se não tiver um conhecimento por trás, você vai falar o quê? Vai vir aquela inspiração e essa inspiração não vai ser transformada em ideias. Então, se pegar uma pessoa totalmente leiga, ela tem a mediunidade, mas ela é totalmente leiga, e você joga a inspiração, o que ela vai falar? Nós vê, nós vai, né? Vai falar do jeito que ela consegue refletir, entender aquelas inspirações. Então, temos que estar sempre aprimorando, porque quando a gente pegar um determinado conteúdo, a gente lê e faz essas associações automaticamente. E você cria um universo que se expande dentro do seu conhecimento. Então é importante, sim, estar sempre em contato, estar sempre aprendendo, estar sempre melhorando em todos os quesitos. Filosófico, emocional, tudo. E não falei como é que Jesus ainda fazia as curas, né? Puxa vida, vou até 9h30 e não vou conseguir falar isso. Ele era essa potência. E
logicamente, aqueles que o buscavam estavam ansiosos daquela cura. Então tinha a crença, tinha a certeza, a fé de que se chegasse até ele, ia conseguir se curar. Lembra quando a gente fala de fé? O que é a fé? A certeza de que vai acontecer. Então você não põe nenhuma barreira, nenhum obstáculo. E ali era um manancial, uma fonte que você ia e você ia dessedentar-se. Mas, se você fosse aquela fonte com a boca fechada, como que você ia tomar água? Então, ir sem a fé é mais ou menos isso. Você chega até lá, mas você não consegue beber daquele manancial. Então, todos foram curados? Alguns fisicamente. Por quê? Era necessário a demonstração naquela época de que Jesus era diferente. Mas era essa a missão dele, curar corpos? Não era. De jeito nenhum. E tantas curas que foram feitas à distância, com a imposição de mãos, somente com as palavras, né? Porque ele tinha essas possibilidades. Então é inerente ao ser. A gente vai conseguir chegar nesse ponto? Vai. Tem pessoas no nosso meio com uma mediunidade assim de efeito físico desenvolvida que consegue fazer algumas curas que nós ditas milagrosas? Existe. Mas eles sabem como que isso funciona? Não, geralmente não. Não sabem. Tem o dom, mas o dom se manifesta. O Cristo não. Ele sabia. No livro Há 2000 anos tem passagem lá que fala que do encontro, né, do senador com Jesus, que a filha dele estava doente, né? E Jesus fala que a fé da esposa dele curou a filha. Você lembra? Lembro. Eu achei super interessante. Olha, isso aí. Que ela estava sendo curada não por causa dele, mas por causa da fé da esposa. Pois é. Então tem tanta coisa que a gente ainda está engatinhando no conhecimento. Isso é uma coisa bem difícil de se entender realmente. Eu acho que quando a gente estiver do lado de lá, ou quando a gente estiver melhor preparado, né, tiver um cabedal de conhecimento maior, a gente vai entender melhor. Porque olha só, vou falar só mais 5 minutos sobre esse tema. No caso aí que você citou, da filha do senador Publio Lentulus, né? Ela estava com lepra. A lepra, o que ela é? As células ali vão morrendo, né? Vão morrendo. Vai apodrecendo. Tá. Sem ser o remédio, hoje já tem cura, né? Mas sem ser o remédio, como que faz para se curar? Faz de conta que você é o Cristo. Faz de conta que você é o Cristo. Aí você fica sabendo, ó, tal pessoa está com lepra. Como que você faria para curá-la? Não, mas aí você está terceirizando. Aí está terceirizando. Não. Aí qualquer um pode fazer. Não. Ele tinha o dom. Ele manuseava isso, ele fazia isso. Era ele que fazia. Mas com a capacidade que ele tinha, ele transformava tudo por dentro. Sim. Células, tudo. Porque ele sabia como fazer isso. Faz de conta que eu sou médico. Eu sou médico formado mesmo em medicina e aparece uma pessoa com hanseníase. E pensa que não tem cura, não sabe que existe cura. Eu sou um médico, eu sei o remédio, eu sei como ministrar, eu sei a dosagem, eu sei o que a pessoa tem que fazer.
E eu tenho os elementos químicos para compor o remédio. Mesmo que eu não preciso ir lá comprar. Eu tenho os elementos químicos. Eu só manuseio eles e dou. Só que eu sei essa dosagem de uma tal maneira que ninguém sabe. Então as pessoas vão pensar que ele misturou isso e deu certo. É como se fosse uma magia, uma coisa mística. Não, natural. O que é o remédio para hanseníase? É um monte de elementos químicos misturados que vai surtir um efeito? Poxa, ele criou esse planeta. Ele teve no desenvolvimento geológico desse planeta. Ele sabe tudo sobre os elementos químicos. Pensa bem, uma reconstituição celular a olhos vistos. A pessoa estava com a mancha na pele, aquela mancha rosácea e violácea, né? E ela vai voltando ao normal. Regeneração celular acelerada. Aquelas células mortas se desintegram, acelera o processo de nascimento de outras sadias em curtíssimo espaço de tempo. Isso pode ser feito? Sim. Mas o que eu acho mais intrigante é a parte óssea. A parte de tecido mole é mais fácil. Para nós, né? Agora a parte óssea, desentortar osso. Né? Quantas pessoas ali... Então, ele tinha todo o conhecimento. Conhecimento celular, né? Mas em alguns casos, igual foi citado ali, as pessoas, ele não foi até as pessoas vieram até ele. Então, olha só, é uma coisa para parar e pensar e ir devagar por mais tempo. Sintonia das pessoas. Uhum. Então, você foi até um nível que você conseguiu chegar naquela frequência para ser beneficiado. Não seja igual a condição do Cristo, não é isso que eu estou falando, não. Você conseguiu chegar numa faixa vibratória que você poderia se beneficiar. Como? O processo a gente não sabe. Estamos citando aqui algumas possibilidades. Mas vamos trazer isso para o nosso universo aqui. A gente pode fazer isso também? Pode e muito mais. O que nos falta? Vontade. Aprendi com a Nete Guimarães isso. Falei 5 minutos. Vamos para o próximo? Eu sei que não dá para esgotar o tema. Não dá para esgotar. Vocês viram? Tem muita coisa para se falar, mas a gente tem que seguir adiante, né? 70º, né? 71º, para testemunhar. Jesus fala em Lucas capítulo 21, versículo 13. E vos acontecerá isso para testemunhar. Eu adoro esses que são pequenininhos. Esse aí vai rapidinho, né? E vos acontecerá isto para testemunho. Para testemunhar. O que será que está falando ali esse tema? Testemunhar. Por que testemunhar? Testemunhar não seria a mesma coisa que vivenciar? Experienciar? Por que a gente reencarna? Para experienciar, para viver, para aprender, para testemunhar. E vos acontecerá isso para testemunho. Em quais aspectos? Todos os aspectos. Então, a vida que nós vivemos, no plano físico ou no plano espiritual, estamos em constante testemunho de tudo. Ou seja, em constante aprendizado. Constante. No momento do nosso sono, no momento que a gente está dormindo ali, é um momento só nosso, é um momento que a gente recarrega as baterias e a gente não está testemunhando nada errado. Por que está errado? Porque o nosso corpo precisa desse descanso, mas o nosso espírito não. O nosso espírito não precisa. Então, nesse momento,
geralmente nós damos o quê? Uma nossa escapadinha, né? A gente dá uma desacoplada. Não todos e nem sempre, mas a gente tem essa possibilidade de desdobrar, né? E vivenciar no plano espiritual. Muitas e muitas vezes nós saímos daqui do centro espírita, vamos para casa, dormimos, nosso corpo desdobra, nosso corpo mental, né, nosso perispírito desdobra e vai de novo para cá, para continuar o aprendizado. Que bom que seria, né? Pois é, mas só depende de nós. Porque se a gente quiser ir para as festinhas, a gente vai também. A gente vai para onde a nossa vontade mandar. Então, note-se uma coisa, gente. Se você acordar de manhã e você não ter vontade de levantar da cama, está cansado, está exausto, era para você ter dormido bem, recuperado, e você acorda exausto, sem estar fisicamente doente, pode ter certeza que a noitada foi boa. Andou muito. Por quê? Vocês já notaram, eu estou brincando, mas só para a gente relaxar um pouquinho. Vocês já notaram quando todo mundo aqui já teve sonho bom, né? Aquele sonho que você não quer acordar de jeito nenhum, que está aquela maravilha, se sente bem, né? Vocês já notaram como que vocês acordam quando tem esse tipo de sonho? Já notaram? Pararam para pensar? Vocês se acordam desanimados? Sem vontade de levantar da cama? Ou acorda com a pilha toda? Se tiverem oportunidade, quando acontecer isso, vejam como que vocês levantam de manhã. Então, geralmente, à noite, nós temos as nossas escapadinhas e nós vamos para onde a nossa vontade determina. Pode ser para onde? Pode ser para a bebedeira? Pode. Pode ser para os bordéis? Pode. Pode ser para cultivar uma vingança? Pode. Pode ser para perseguir alguém? Pode. Pode ser para ajudar alguém? Pode. Pode ser para estar em contato com as pessoas que são afins? Pode. Pode ser para vir para o centro espírita participar de alguma atividade aqui? Pode. O que determina então para onde que a gente vai? Nossa vontade. Entendeu? Não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa aleatória. Por isso é importante que a gente sempre fala aqui, ó, faz a tua reforma íntima, te compreende, vê onde que estão as tuas limitações, suas falhas. Ah, eu tenho uma falhazinha aqui na minha área sexual. Eu tenho certas preferências, predileções, vontades, etc. Trabalha isso, todo mundo tem. É uma condição humana. Trabalha isso. Nós nascemos com essa força, né? Por isso que eu pus até esse vídeo do Divaldo, que fala muito sobre a sexualidade, porque é importantíssimo. O Divaldo traduziu uma clareza uma linguagem tão simples de entender, tão fácil de entender, um assunto tão complexo, que eu fiquei maravilhado, porque eu falei, eu vou passar, vou viralizar, isso aqui tem que viralizar. Esse vídeo tem que viralizar. Porque as pessoas sofrem demais por problemas sexuais, por não saber lidar com isso. Então tem que compreender. E é de uma simplicidade a explicação dele, que vocês vão ficar bobo de ver. Bobo de ver. Sem tabu, sem preconceitos, sem taxar ninguém, sem rotular. Uma forma simples e clara e objetiva. Acho que todo mundo deveria assistir um vídeo como aquele. Todo mundo. E disciplinar-se, né? Conforme ele está expondo ali de uma forma tão clara. Não tem como não entender. A gente aqui no Centro Espírita vai entender. Se pôr lá para um católico, ele vai entender. Se pôr para um
um bandista, qualquer ser humano entende o que está falando. Qualquer um. É uma coisa importantíssima você se conhecer. Todos nós temos imperfeições, probleminhas a ser corrigidos, todos nós, por isso estamos aqui. Então, encara isso. Não deixa disso, que isso se constitua uma montanha intransponível. Entende? Assume, retifica. Não consigo retificar. Vai aos poucos. Vai mudando o seu pensamento. Você consegue sim. A gente consegue tudo. Olha, o Cristo, ele conseguia manusear os elementos químicos. A gente não vai conseguir manusear o nosso pensamento? Poxa vida! E a gente pode fazer mais do que ele fez ainda? É só querer, gente. Só querer, encara. Fiz as coisas erradas, tenho culpa, fiz isso no cartão, falei isso de errado. Retifica, pede perdão. Não é possível, faz o bem para o outro. Tem sempre como mudar a situação, tem sempre como fazer o certo. Basta escolher o que é correto e seguir adiante. Não se limitar, não se punir. Compreender, retificar. Vai levar tempo? Tempo a gente tem. Tempo a gente tem. De uma hora para outra, a gente está aquele salto quântico e vai ser já um ser de luz? Não. Vou ler todas as obras do Chico Xavier. Vou sair daqui tinindo? Não vou. Por quê? Uma coisa é você lê, outra coisa é você põe em prática. E para pôr em prática... Mas isso vai me limitar? Não vai. Não vai, não. Pensa bem, se você é um jogador de futebol, você vai jogar contra a Alemanha, final da Copa do Mundo. Só que você sabe que você é um jogador bem inferior. Você vai entrar com inferioridade ali, você está assumindo a derrota. Você não vai jogar a partida, né? Já entrar como derrotado? De jeito nenhum. E quando você encara de igual para igual, você pode se superar. É o que acontece nos esportes. Na vida é a mesma coisa. Você é uma grande potência. Todo mundo é uma grande potência. Basta desenvolvê-la. E para desenvolver tem que ter a vontade. Primordial a vontade. Segundo, o sentimento. Alia tudo isso. Bola para frente que nada mais pode nos atrapalhar. Nem a morte, nem a doença, nem a solidão, nem o cárcere, nada. Porque não existe limites para o espírito. Nada pode cercá-lo. Nada pode impedir você de pensar. Nada pode impedir você de sentir. Nada pode impedir você de amar. Nada pode impedir você de criar. Então, se você tem todas essas possibilidades, basta ser, desenvolve, corre atrás. Testemunhar é isso, é vivenciar, viver de verdade, ter planos e ir atrás, ter metas ousadas, ser ousado realmente. Às vezes a gente se limita, não, para chegar na condição de tal pessoa tem que fazer tanta coisa, tem que fazer isso, eu não tenho essa condição. Você se limitou, você já é um perdedor. Eu lembro, eu sempre fui muito pretensioso. Às vezes até um pouco arrogante, sei lá. Mas eu lembro quando eu entrei nas primeiras vezes no Centro Espírita, e eu fui na palestra do Sr. Juarez Duarte. E eu olhei ele falando, eu olhei ele fazendo as explanações, eu falei para mim mesmo, um dia eu vou estar no lugar dele. Eu tinha 17 anos de idade, estava indo pelas primeiras vezes no centro. Eu falei, eu ousei, eu sei que foi ousado, mas se eu não fosse ousado eu não chegava aqui. Se a pessoa tivesse limitado assim, não, olha o dom que ele tem, olha a mediunidade que ele tem, olha o espetáculo que é esse homem, olha a caridade que ele faz. Se eu fosse me medir a ele, eu tinha me anulado. Se eu tivesse me anulado, eu não estaria aqui. Então, a gente consegue o que a gente quer desde que se esforce. É só se esforçar. A vida, ela foi nos concedida para que nós tivéssemos êxito. Não é como punição. Não estamos aqui para sofrer.
talvez para pagar uma coisinha ou outra, mas tudo isso pode ser mudado. Isso aqui foi feito para que nós nos desenvolvêssemos. Para isso tem que viver, tem que suar, tem que trabalhar, tem que aprender, mas é movimento constante. É movimentando que aprendemos, que desenvolvemos. É que nem o nosso físico. Você que tem um braço mais sarado, vai fazer exercício, vai pegar peso. Quanto mais peso você pegar, mais se desenvolve os músculos. Na vida não é diferente disso. Ah, você quer ficar mais bonito? Vai lá, faz um corte de cabelo, né? Dá uma ajeitada, uma melhorada na pele, você fica mais bonito. Mas age para isso. Então, se a gente pode mudar o físico, o espiritual a gente não consegue mudar? Só depende da vontade? Ah, consegue sim. Bom, depois dessa pequena introdução, vamos ver o texto de Emmanuel, né? Senão não dá tempo, já tem 15 minutinhos para Emmanuel. Eu acho que eu estou sendo meio injusto com ele, né? Eu estou dando 5, 10 minutinhos para Emmanuel e estou dando uns tempão para mim. Vamos lá. Eu não sou perfeito, né? Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Ele não quer ver ninguém sofrendo, né? Lógico, a gente não quer, imagina ele. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, somos aqui, como diz o Chico, bandidos da mais alta periculosidade. Então, temos um karma danado aí para ressarcir. Então, considerando as necessidades extensas dos homens na Terra, nossa, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Por que tem provação? Porque tem obstáculo na nossa vida. Provação para ver se nós já superamos aquelas limitações. E os obstáculos para nos fortalecer. Para nós retirarmos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes de inteligência. Ok? Tudo bem. O Evangelho oferece situações semelhantes, ou seja, para você passar num concurso aí, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que fazer testes, etc. Na vida, o Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Esse ponto aqui é muito importante. Lembra quando nós estávamos falando de culpa, né? A culpa, geralmente, fica no nosso subconsciente e nós ficamos esperando os padecimentos. É uma coisa que funciona mais ou menos como um magnetismo. Você tem aquilo lá intrínseco em você, você atrai. Então as coisas vão sucedendo errado na vida, por quê? Justamente pelo poder de atração. O universo responde ao que nós criamos. Se temos essa força criadora, que é para nós sofrermos, puxa vida, quem põe obstáculo na nossa vida? Nós mesmos. Então muda a postura mental. Precisa mudar a postura mental. Por exemplo, depressão. Não vou falar sobre depressão, agora um tema extenso, né? Mas, resumindo assim, o que seria ela? Seria o próprio ser se encarcerando na dor. Tá, é uma definição simplista? O tempo que a gente tem é muito simplista. Mas mais ou menos é isso. E como se libertar disso? Tem jeito? Claro que tem. E a cura, às vezes, é muito simples. Eu sei que é um tema altamente complexo. A minha mãe sofreu de depressão de 1989 até desencarnar em 2014. Olha quantos anos. 11, 25 anos. 25 anos de depressão. Você não imagina que inferno que é isso. Viver isso. E teria como modificar?
Eu não conseguia. Ela não conseguiu. E minha mãe, ela fazia o evangelho aqui na casa. Era a pessoa da casa. Então, não existe privilegiados na lei. Mas, mesmo assim, por mais que esteja na condição que ela estava, ainda faltava alguma coisa. E a gente sabe disso que faltava. Foi reajuste. Só vou saber realmente o que foi tudo isso quando estiver do lado de lá. Mas dava para ter mudado? Tanto é que houve algumas mudanças, houve alguns momentos de trégua nessa batalha. E os momentos de trégua que ocorreram foi quando se envolveu com outras pessoas na terceira idade, né? O grupo da terceira idade, nas ações que promovia, as reuniões aqui na casa. Então tinha esses momentos de trégua. Mas aonde que está a origem de tudo isso? Cada um é um universo diferente, eu sei. Mas poderia ter mudado isso? É uma grande pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas isso é pura teoria. Na prática, a gente sabe que as coisas são mais difíceis. Porém, um dia ainda vou saber dessa história, porque é uma história que realmente marcou-me a vida, né? Muito dolorosamente. Mas a vida segue. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Então, quando você muda a chavinha, eu estou sofrendo, mas vou me envolver com outro, você desliga do seu sofrimento. Vou colocar essa palestra antiga, de 2012, 2014, da Nete Guimarães. Eu acho que já mandei outras vezes para o curso aqui. O fardo com Jesus é mais leve. Já mandei, né? Vou mandar de novo. Para vocês. Eu já assisti umas 2, 3 vezes e vou assistir de novo também. Por quê? Cai justamente nisso que nós estamos falando. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo sua posição de trabalho num plano como o da Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. É o seguinte, você pode mudar essa chavinha quando você se envolve com a outra pessoa. Então o fardo que você carrega pode se tornar com Jesus mais leve, sim, quando você tira o foco daqui, do fardo, e foca no fardo do outro. Então, isso aqui se torna leve. Vocês vão assistir de novo a palestra, eu vou mandar no zap de vocês, essa palestra da Nete Guimarães, que é perfeita, é divina. Eu acho que foi a melhor que eu já assisti dela. Foi a melhor, disparado. E é um grande consolo para todos nós. É um grande consolo. De verdade, vamos lá. Para os gozos falsificados no mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Para os gozos falsificados no mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Falando isso aqui, vem muito a calhar com esse vídeo do Divaldo, né? Que as pessoas procuram o quê? Os prazeres. E como se equivocam quando fazem isso. Quando vão pelo prazer. Também vale a pena ganhar 1 hora e pouco para assistir esse conteúdo que é fantástico.
Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Vou pegar de novo lá de cima. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Ou seja, como querer algo divino para satisfazer prazeres efêmeros? Aí cai muito no item que o Divaldo abraça nessa palestra, porque fala sobre uma das maiores forças que estão em nós, que é a força sexual, e quando nós a utilizamos de forma errônea, o que acontece? Nós nos tornamos infelizes. Porque temos um grande potencial dentro de nós, mas sendo usado de forma sórdida ou de forma vil ou assim, sumiu a palavra. Puramente do corpo só. Sumiu a palavra mesmo. Banal. De uma forma banal, o que acontece? Nunca vai preencher essa lacuna interior nossa que nos dá o quê? Essa vontade, esse prazer pela vida. Vocês vão gostar. Na próxima terça-feira a gente volta a falar sobre isso. Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Olha, só essa frasezinha aqui eu já vou gastar uma meia hora. Quando chamados para o Cristo, quando despertados para o Evangelho, é para que nós aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior. O que é a esfera maior? Não só o nosso mundinho, mas todo o mundo exterior. Sem olvidarmos, sem esquecermos que o trabalho começa aqui, mas vai para todos os outros. A gente trabalha pelo coletivo, pela sociedade. Mas primeiro trabalha esse aqui, para depois se desenvolver. O que nós comumente procuramos? Os prazeres do mundo. Uma vida fácil, uma condição financeira abonada, conforto, mordomias, festas, prazeres, né? É um mundo ilusório que a gente cria. Mas isso desvanece. Desvanece com o próprio corpo, à medida que vamos envelhecendo, isso aí já não vai mais nos satisfazer. E aí, o que sobra? Vazio existencial. E é o que a gente estava falando, né? Vazio existencial. As pessoas estão procurando alguma coisa e não sabem onde. Pois é. E o que elas procuram está aqui dentro. Olha que coisa, né? Por isso que eu busco me aperfeiçoar, melhorar-me, a aprender a gostar das pessoas como elas são. Entender as pessoas com suas limitações e, lógico, com as suas potências também. Compreender que a tal pessoa é melhor que eu nisso e saber reconhecer. Mas entender que as pessoas têm falhas, mas você entender a situação que ela está e não julgar. É ser empático mesmo, colocar-se no lugar do outro, entender e amar a si mesmo, respeitar a si mesmo. E a partir do momento que eu tomei essa resolução, parece que o mundo cria outras cores. Você olha para as pessoas, você sente seu olho lacrimejar, certo? Seu olho vai marejar, porque você sente aquilo que você está levando e recebendo.
Então você sente a importância das pessoas na sua vida. Você sente que aquele olhar está carregado de boas vibrações, de reconhecimento, de amizade, de ternura. E isso não tem nada que pague, nada, absolutamente nada. E você simplesmente vive com elas. E você sente isso. E isso te completa. Então, aprender a conviver, a respeitar e a gostar das pessoas é o que completa, o que nos preenche por dentro, que retira de nós esse vazio existencial. Desenvolver a capacidade de amar, na real acepção da palavra. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Ou seja, culturalmente avançado, moralmente nem tanto. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Olha só. Não é punição, não é sofrimento, não é martírio o chamamento do Cristo. E nem a ociosidade completa. Se o Senhor te chamou, não te esqueça de que já te considera digno de testemunhar. Então, a partir do momento que o que é o Senhor te chamou? Vamos traduzir isso aí. Não é que Jesus fala assim, está na hora, viu? Vamos lá. Não é isso. É que quando nós despertamos, nós começamos a entender que a vida tem um sentido. Eu estou aqui para alguma coisa. Né? Eu não estou aqui à toa só para viver de prazeres, de lutas ou de sofrimentos. Eu tenho uma missão aqui. Isso é o Senhor te chamou. É você entender que você no universo, você é uma peça importantíssima. Esse é o chamamento. Não te esqueças de que Ele já te considera digno de testemunhar. Ou seja, já experienciamos o suficiente para amadurecer e reconhecer que a vida é algo mais do que simplesmente uma vida biológica. Então, está no ponto em que nós despertamos, estamos compreendendo, estamos arrebanhando conhecimento, estamos melhorando-nos psicologicamente, sentimentalmente, para nos tornarmos trabalhadores cada vez melhores, mais ajustados, mais dignos. Afinal, esse é o nosso destino. Chegamos nesse ponto? Parabéns para nós. Chegamos no primeiro degrau da escala evolutiva. Saímos do zero. Joia. Mas a escadaria é enorme. E não tem fim. Mas já alçamos o primeiro degrau. Ótimo. Vamos em frente. Agora, daqui de cima do primeiro degrau que nós estamos, já enxergamos um pouquinho melhor. Já temos uma visão um pouquinho mais longínqua. Já compreendemos melhor a vida. Agora, preparar para o segundo passo, para o segundo degrau. Pode demorar alguns milênios? Pode. Quanto tempo? Não sei, não dá para precisar. Só depende de nós. Né? Testemunhar é viver. E viver tem obstáculo? Tem. Tem dor? Tem. Mas tem escolhas. Escolham ser felizes. Escolham amar.
Escolham amar sempre e nunca terão consigo um vazio existencial. Isso jamais acontecerá. Mas aprendam a amar. Que Deus abençoe a todos nós. Aqui terminou, né? Muito bem. Semana que vem nós continuamos. Semana que vem eu vou dar mais espaço para o Emmanuel e menos para o meu falatório. Tá? Boa semana a todos. Até terça, se Deus quiser.